Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Adventista Central de Vitória. Essa é a sua igreja e é muito bom estarmos aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Mais uma semana começando, né? Uma semana que é desconhecida para nós, mas Deus sabe de todas as coisas e escolhemos estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés dele, para entregarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas conquistas, para esse Deus que quer cuidar de nós, quer ser o nosso pai, o nosso companheiro, o nosso amigo. Eu sou a Larissa, eu estou aqui hoje devidamente uniformizada com a camisa do Ministério Jovem, aqui da Igreja Central de Vitória, porque hoje é um dia muito especial. Para além da programação dos 10 dias de clamor, hoje é o 4º dia, mas hoje nós teremos um batismo, o batismo da Luciana. Ela mandou aqui o link, né, da live para os amigos, para a família, e a gente tem aqui os tios dela, o Walter e o GCA, assistindo, né, essa live, acompanhando. Fiquem sabendo que a Luciana é muito amada, muito cuidada aqui por nós da igreja. Estamos muito felizes com essa decisão dela. Como eu falei, a gente está no momento, né, dos 10 dias de clamor, hoje é o 4º dia, e nós temos visto aqui a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que é inclusive o tema, né, desses 10 dias, o Espírito Santo e o tempo do fim. Nós temos visto e apreciado milagres de Deus na nossa vida. Temos feito 2 cultos aqui na igreja, todo dia, às 6 da manhã e às 7h30 da noite, que estão sendo transmitidos. Se por acaso você chegou aí no meio da programação e ainda não conseguiu acompanhar, saiba que as outras pregações estão salvas aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos também um QR Code, um link para baixar o material de estudo desses 10 dias de clamor. E não esqueça de acompanhar conosco aqui presencialmente na igreja, mas também online, caso você não possa estar presente, assistindo às nossas lives, curtindo as nossas transmissões, se inscrevendo no canal, compartilhando para amigos, para que assim a mensagem de Deus seja levada a cada vez mais e mais pessoas. Nós já estudamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo, os dons do Espírito, e tem sido realmente muito inspirador. Nós vamos ver agora quem é que está aqui nos comentários conosco. Nós temos aqui a Maria Giane, ela está agradecendo pelos milagres de Deus em sua vida. O Raul Rangel está falando que tudo que vem de Deus é bom. Nós temos alguns pedidos de oração também, né? Por saúde, por família, por algumas questões aqui jurídicas também. A Sônia está pedindo por ela, pelo Leonardo. O Alan está pedindo oração pela irmã Gilda, pela mãe Maria de Lourdes. Tem a Maria Cristina que está pedindo pelo filho Mateus, a sua nora Janiele. Então, muitos e muitos pedidos aqui. Estamos acompanhando. Temos pessoas nos acompanhando de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. Sejam muito bem-vindos, essa é a sua igreja. Nós estamos muito felizes porque você escolheu essa igreja, né, para estar cultuando aqui agora. Fique à vontade para vir nos visitar aqui em Vitória, no Espírito Santo, na Igreja Central. E eu quero começar a finalizar aqui esse momento da pré-live lendo o versículo de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar? Querido e amado Pai, nós nesse momento entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que esse culto seja somente para a Tua honra e a Tua glória. Que o Teu Santo Espírito coloque no nosso coração o desejo verdadeiro de Te adorar, conforme o Senhor pede, conforme o Senhor deseja. Faça a Tua obra nas nossas vidas. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Povo de Deus, boa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindos, tá? É muito bom receber você na nossa jornada. Já chegamos no 4º dia, é isso? 4º dia, tá indo rápido, né? E a jornada tá boa, e a gente pode estar juntos, buscando o poder de Deus, buscando o Senhor. Que bom que Deus está guiando essa jornada tão especial. Ontem tivemos um sábado diferente, mas maravilhoso, né? Eu fui muito abençoado ontem. Estar junto com vocês é uma bênção, viu? Mas principalmente porque a palavra de Deus foi aberta e principalmente porque nós ouvimos o Senhor falar, e é maravilhoso ouvir o Senhor falar. Nessa noite teremos mais uma noite especial, porque o Senhor estará conosco, está conosco. O Santo Espírito de Deus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui cantando conosco. E você veio, como eu sempre tenho dito, não para assistir um culto, mas para prestar um culto agradável ao Senhor. Para isso, é hora de cantar, cante. É hora de entrega, entregue. É hora de ouvir a palavra, escute a voz de Deus. Porque é nessa forma que você, de fato, vive como um grande adorador. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre os dons espirituais, do nosso tema dos 10 dias de oração. Falamos da importância de nós aceitarmos esse dom que o Espírito Santo dá, e você é sempre motivado a poder usar os seus dons para Deus. E Deus deseja que você use os seus dons para Ele, possa usar os seus dons e talentos para honrar o nome do Senhor. Então aproveite essa semana para ser um instrumento de Deus, tá? Nós vamos cantar agora, mas antes de cantar, quero convidar você para nós orarmos. Lembrando que nós continuaremos durante toda a semana com os nossos encontros às 6 da manhã e às 19h30. Hoje teremos o pastor Felipe Amorim abrindo a palavra de Deus, e amanhã será o último dia que nós teremos o pastor Felipe aqui. Então temos que aproveitar bem a presença dele, porque a partir da terça-feira nós já receberemos aqui o pastor Robson Menezes para dar continuidade à nossa semana. Tem sido uma bênção ouvir Jesus através do pastor Felipe, tá, meu amigo? Muito obrigado. Podemos orar? Grande Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para entender, para ouvir mais uma vez os grandes sonhos, propósitos, desejos que o Senhor tem para o nosso coração. Que essa seja mais uma noite de adoração. Cantaremos, devolveremos nossos dízimos, ofertas, entregaremos nossos pedidos de oração, mas teremos a Tua palavra, teremos batismo, teremos mensagens especiais. Que tudo que acontecer neste lugar seja exclusivamente para honrar o nome do Senhor, e para que nós possamos ser edificados, para estarmos preparados para em breve morarmos contigo por toda a eternidade. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. É a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Bom culto a todos. Boa noite. Nós vamos começar louvando o nome do nosso Deus. Sei que o domingo talvez seja um dia um pouco difícil para alguns, ainda mais pensando na semana que vai começar. Mas a música que nós vamos cantar, o louvor que nós vamos cantar, fala justamente sobre confiança, em confiar no nosso Senhor. Mesmo em meio à tribulação, nós precisamos confiar naquele que nos mantém todos os dias. Eu convido a igreja para ficar de pé. Não tem como cantar essa música sentado. Não tem como louvar o nome do nosso Deus sem dar um sorriso no rosto. Então vamos juntos louvar e confiar no nosso Senhor Jesus. Vamos louvar? Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. Qual é a solução? O nome é Jesus. Por isso confie no Senhor e louve. Confie no Senhor, pois
esperança acabou, louve. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te erguerá. Se você confia na vontade do Senhor na sua vida, louve o nome dEle. Confie no Senhor, pois nos montes Ele moverá a vitória, já é certa. Jesus Cristo não falhará. Quero ouvir mais uma vez a igreja louvando o nome do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor e louve. Pois os montes Ele moverá. Louvemos todos juntos. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Amém? Amém. Quando a gente confia no Senhor, a gente pode ter a certeza da vitória, amém? Mas muitas vezes, durante a correria da semana, a gente acaba não conversando com alguém que é mais importante na nossa vida, que é o nosso Deus. E eu tenho certeza que, para que Deus possa realizar um milagre na sua vida, você precisa primeiro pedir esse milagre. Você precisa clamar a Deus. E esse é o momento em que nós iremos louvar. E esse louvor fala sobre Jesus ouvir as nossas orações. Então esse é o momento de você louvar, ao mesmo tempo que, se você tem um pedido no seu coração, fale para Jesus e Ele ouvirá o seu coração. Vamos louvar juntos? Na oração erguemos nossa voz ao céu, E Deus? e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé. Amém. Deus pode curar qualquer pessoa, amém. Os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Se você acredita no poder da oração, louve o nome do Senhor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração
sabe como atender. Deus sempre sabe como atender. Perante sua face, então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Então esse é o momento de clamar o nome do Senhor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Amém. Igreja pode se assentar. Tem promessa de Deus para você nessa noite. E a promessa se encontra em João capítulo 6, no verso 37. A palavra de Deus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém. Que promessa maravilhosa. Saber que Jesus Cristo não me rejeita e Ele não te rejeita. E se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te trouxe aqui. Se você conectou esta live, é porque de alguma forma o Espírito Santo foi atrás de você, porque Deus tem uma mensagem muito especial para o teu coração, através do pastor Felipe Amorim nesta noite. Nesta noite nós teremos a oportunidade mais uma vez de trazer as nossas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que vai até o Senhor, Ele não lança fora. E quando nós vamos até a presença de Jesus, nós temos que trazer alguma coisa. A nossa vida, os nossos pedidos. E nesta noite, você que está aqui, você é convidado a se achegar no altar do Senhor. Se você hoje trouxe alimento, você é convidado a vir ao altar. Se você hoje reservou a sua oferta, você está trazendo o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo à casa do tesouro, à casa de Deus, você é convidado a se achegar no altar. Se você tem um pedido muito especial e você quer entregar também no altar de Deus, você trará diante do Senhor. E se você hoje tem um coração grato pelas incontáveis bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, você também é convidado para se achegar no altar do Senhor. Quem vem com pouco é recebido, quem vem com muito é recebido, e quem vem quebrado também é recebido por Jesus. Então esse é o seu momento. Venha, traga o seu pedido, o seu alimento, o seu agradecimento, o seu dízimo e a sua oferta perante o Senhor. Vamos entregar o nosso louvor ao nosso Deus. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. O meu coração e tudo que Ele tem.
por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Mais uma vez, toma o meu coração, quero ouvir a igreja louvando. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Amém, louve. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Mais uma vez, quero para sempre servir-te, louve. Quero pra sempre servir-te por onde for. Esses dias de clamor, e eu convido você a se ajoelhar diante do Senhor, e nós vamos orar e entregar diante do nosso Salvador e Redentor a nossa vida e os nossos pedidos. Pai querido, o Teu povo se dobra em nome de Jesus. Aqui nós estamos, ó Pai, trazendo diante de Ti os nossos pedidos, os anseios de nossa alma. Mas também diante do altar nesta noite queremos entregar, ó Pai, os nossos agradecimentos pelas bênçãos incontáveis que o céu tem derramado em nossas vidas. Nesta noite, há ofertantes e dizimistas que hoje estão aqui devolvendo o seu dízimo, ofertando ao Senhor e entregando os seus recursos nas mãos do Pai. E aqueles, ó Pai, que separaram seu alimento, trouxeram diante do altar, porque querem abençoar vidas. A grande realidade, ó Pai, é que nós estamos aqui, dobrados diante do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. E queremos pedir, ó Pai, que a paz do Senhor venha encher o nosso coração nesta noite. Nós temos pessoas que estão em casa agora, dobradas diante de uma televisão, e estão clamando, estão intercedendo, e nós pedimos que a bênção do Senhor venha alcançar esta vida em nome de Jesus. Pai querido, a nossa vida nós queremos entregar nas Tuas mãos neste momento, em nome de Jesus oramos, amém. Boa noite, igreja. Prazer louvar juntos mais uma vez. Hoje é dia de entregar, ao Senhor. E essa música que eu escolhi fala sobre isso. Quando Deus te pede um sacrifício, Ele pede a sua entrega. E que você esteja, assim como eu, dispostos a entregarmos tudo o que temos ao Senhor. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão.
O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Boa noite. Que bom que você está aqui. Como é que foi seu domingo? Foi bem? Nós estamos aqui em mais um encontro desta nossa jornada em busca do batismo do Espírito Santo. E só lembrando a você que nós estamos nesses 10 dias de clamor, mas nos comprometendo a termos um ano inteiro de oração. E isso precisa ser uma realidade na vida das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Essa igreja será poderosa se cada um de nós, membros dessa igreja, formos poderosos em Jesus. Então, faça o seu compromisso pessoal de orar mais, de buscar mais a Deus, de ter uma vida de oração e de se entregar completamente a Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essa entrega
que precisa ser feita de maneira completa a Deus. Às vezes a gente quer entregar a vida a Jesus de maneira parcial, porque às vezes de maneira indireta, às vezes de maneira inconsciente, a gente acha que tem algumas áreas da nossa vida que nós administramos melhor do que Deus. Talvez se eu perguntar para você assim, e você parar para pensar, você vai dizer assim, não, Deus organiza a minha vida melhor do que eu, em qualquer área. Mas quando a gente está no dia a dia, quando a gente está na correria do dia a dia, se você parar um pouquinho para perceber, parece que algumas áreas a gente prefere ficar com o domínio. Não, Senhor, deixa que dessa área eu cuido, deixa que essa decisão eu tomo. Não, Senhor, eu sei o que fazer aqui. E essa não é a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós é uma entrega completa. Porque só uma entrega completa resulta em uma transformação completa. Eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. E hoje nós vamos estudar a vida de um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar. Certamente você já leu a história dele, já escutou alguém falando sobre a história dele, e vamos falar mais uma vez. Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1, mas vamos orar antes de lermos a palavra. Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Nós viemos aqui à igreja, Senhor, para ouvirmos um recado Teu. O Senhor já falou conosco certamente através dos louvores que cantamos, dos louvores que ouvimos. E agora, Senhor, a Tua palavra está aberta e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dela, Senhor. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada pessoa aqui. O Senhor conhece o nome e o sobrenome de cada um aqui. Então eu peço, Senhor Deus, direciona a Tua palavra para cada necessidade. E que nós possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz mais uma vez, Pai. Dá-nos a Tua paz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho de Lucas dá um foco nas pessoas que eram marginalizadas, rejeitadas. Lucas tem várias histórias de pessoas que ou não eram judias, ou eram judeus rejeitados. Porque o Evangelho de Lucas tem esse objetivo. Cada evangelho tem um objetivo na biografia de Cristo. Mateus, por exemplo, quer ensinar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Marcos quer falar que Jesus é o Senhor, maior que César. Lucas, ele fala sobre um Jesus que veio buscar e salvar aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Porque o próprio Lucas não era um judeu. E João
quer falar que Jesus, quer mostrar que Jesus é Deus encarnado. Cada evangelho tem um objetivo principal, fala de Jesus de um ponto de vista. E aqui Lucas escreve, inspirado por Deus, Lucas escreve a história de um judeu que, embora tivesse condições financeiras e sociais privilegiadas, era rejeitado pela sociedade, pelo menos pela sociedade religiosa judaica. Nós estamos falando de Zaqueu. Zaqueu é um personagem que tinha uma vida paradoxal. Zaqueu tinha uma luta interna. Por quê? Porque o nome dele apontava para uma direção e a vida dele apontava para outra direção. Ele vivia uma verdadeira contradição interna. O nome de Zaqueu significa o justo, o puro. Quando a mamãe de Zaqueu ficou grávida, eles até então não tinham recursos para saber se era menino ou menina, então eles esperaram nascer, e o plano era o seguinte: quando aquela criança nascer, vamos ver qual é o sexo e vamos colocar o nome. Se for menino, vai ser Zaqueu, o justo, o puro. Então a mamãe dele ficou grávida, então passaram os meses, e aí Zaqueu nasceu, e quando eles olharam para aquela carinha de joelho, né? Porque, gente, só tem 2 pessoas no mundo que dizem assim: que bebê lindo quando ele nasce. Quem são? O pai e a mãe, né? Porque de verdade parece que aconteceu um acidente no caminho, né? O Daniel, eu vi o parto dos meus 2 filhos, né? Tanto o Daniel quanto o Luca. O Daniel, de maneira especial, quando ele nasceu, a cabeça estava toda torta. Eu disse: Senhor, o que foi que aconteceu? O que aconteceu nesse caminho, Senhor? A cabeça torta, eu disse: mas será que vai ficar assim para sempre? E aí a médica disse: não, vai ajeitando e tal. A gente teve que levar ele num fisioterapeuta de criança e tal. Tá, a cabeça ficou linda, assim, mas quando nasceu parecia que tinha acontecido alguma coisa, né? Quando a criança nasce, assim, né? É lindo, vai ficar, pela graça de Deus, né? Mas aí a gente ama já, né? A gente ama, porque os pais amam de qualquer jeito. Então, quando Zaqueu nasceu, que os pais olharam, eles disseram: você vai ser justo, você vai ser puro. E Zaqueu cresceu ouvindo esta declaração, esta profecia dos pais sobre ele. Às vezes a gente escolhe os nomes dos filhos pensando no significado que tem, para tentar de alguma forma imprimir na personalidade daquela criança aquilo que nós sonhamos para ela. Zaqueu foi assim. Os pais de Zaqueu queriam que ele fosse justo, puro. E toda vez que a mãe de Zaqueu chamava Zaqueu, ele ouvia: justo, puro, vem aqui. O pai de Zaqueu dizia: vem cá, Zaqueu, e ele ouvia: justo, puro, vem aqui. E ele cresceu ouvindo isso, mas à medida que ele foi crescendo, que ele foi amadurecendo, ele foi tomando outros caminhos. E a gente encontra Zaqueu aqui no capítulo 19 de Lucas, com um nome que dizia que ele era justo e puro, e uma profissão que não tinha nada a ver com justiça e pureza. Os publicanos, eles eram conhecidos pela corrupção. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Vocês sabem, a região da Judéia, na verdade, praticamente todo mundo conhecido, estava dominado pelo Império Romano. E o Império Romano cobrava impostos das suas províncias. E os impostos que o Império Romano cobravam já eram muito altos. Só que os romanos colocavam nativos para cobrar esses impostos. E os publicanos eram esses judeus que trabalhavam para o inimigo cobrando impostos do seu povo. Só isso já era motivo de ser odiado. Só que eles ainda acrescentavam outros motivos para esse ódio que eles recebiam da população. Porque se o imposto era X, o publicano cobrava X mais Y, porque o Y ia para o bolso dele, né? Só que Zaqueu não era só um publicano. Zaqueu era o chefe
da quadrilha. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então, se o imposto era X, já tinham combinado. O publicano cobrava X do imposto, mais Y o dele, mais o Z, que era do chefe dos publicanos. Aliás, para se tornar um chefe de publicano, não era um concurso público, nem um cargo de indicação. Para se tornar chefe dos publicanos, a pessoa tinha que comprar o cargo. E era um valor muito alto. Então, muito provavelmente, Zaqueu juntou dinheiro como publicano por muito tempo para comprar o cargo de chefe dos publicanos. E por que alguém investiria muito dinheiro para se tornar chefe dos publicanos? Porque o retorno financeiro era garantido. E Zaqueu, ele tinha uma questão especial, porque Zaqueu era chefe de uma das 3 maiores coletorias daquela época. As 3 maiores eram a coletoria de Cesareia, a coletoria de Jericó, a de Zaqueu, e a coletoria de Cafarnaum. Então Zaqueu era chefe de uma grande coletoria, ganhava muito dinheiro. Não é à toa que a Bíblia diz assim: esse homem era rico. Esse adjetivo é dado para poucas pessoas na Bíblia. Jó recebe esse adjetivo, Salomão recebe esse adjetivo, outras poucas pessoas, porque quando a Bíblia diz que é rico, é porque é rico mesmo. Zaqueu era muito rico. Só que a construção do texto bíblico nos diz que esta riqueza não era suficiente para Zaqueu. Porque o versículo 2 acaba descrevendo, aliás, o versículo 2 todo descreve a situação econômica e social de Zaqueu. Ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Parece que joga Zaqueu lá em cima, riqueza e posição social. No versículo 3 diz: mas ele procurava ver quem era Jesus. Lembra da contradição que existia na vida de Zaqueu? Aquele paradoxo entre o que o seu nome apontava e a sua vida estava incomodando Zaqueu cada vez mais. E ele procurava ver quem era Jesus. E a pergunta que surge aqui é: de onde veio o interesse de Zaqueu por Jesus? Porque ao que consta aqui, seria o primeiro encontro de Jesus com Zaqueu. E a última vez que Jesus passaria por Jerusalém, por Jericó, depois daqui ele vai para Jerusalém, morre, ressuscita, passa os 40 dias com os discípulos e volta para o céu. Era a última chance de Zaqueu. Mas de onde veio o interesse de Zaqueu? Há pelo menos 2 explicações. A primeira é que uns 3 anos antes deste episódio, um outro publicano estava na coletoria. Jesus passou pela coletoria e disse: fulano, siga-me. E este publicano deixou tudo, diz a Bíblia, e seguiu a Jesus. Estou falando de quem? Mateus. E essa história possivelmente se espalhou entre os publicanos. Mateus não é mais um publicano, ele mudou de vida, ele está seguindo a Jesus, e certamente a história de um homem que tinha muito dinheiro, o publicano Mateus, mas que agora não tinha mais dinheiro, mas tinha felicidade, se espalhou entre os publicanos. Zaqueu deve ter ouvido. Mas tem uma outra possibilidade mais forte ainda. O texto bíblico diz que João Batista pregava no deserto da Judéia, perto do Rio Jordão, que ficava perto de Jericó. E tem várias passagens bíblicas que dizem que os soldados desciam para ouvir os sermões de João Batista, fariseus desciam para ouvir os sermões de João Batista, e publicanos desciam para ouvir os sermões de João Batista. E muito provavelmente Zaqueu foi um desses publicanos que ouviu o sermão de João Batista, e essa é uma possibilidade muito forte. E Zaqueu ouviu os sermões de João Batista pelo menos 3 anos antes desse episódio que nós acabamos de ler. E isso aqui para mim é muito especial, sabe? Porque 3 anos antes Zaqueu ouviu, através de João Batista, de alguém que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo.
E Zaqueu estava precisando tirar o pecado do seu mundo, do seu coração. E ele foi alimentando essa vontade de tirar o pecado do seu coração. Mas 3 anos antes a semente tinha sido plantada. Por que eu gosto desta parte dessa história? Porque a gente precisa entender uma coisa muito especial do reino de Deus. Se você olhasse para Zaqueu, uma semana depois que ele ouviu o sermão de João Batista, Zaqueu ainda era um ladrão. Mas a semente tinha sido plantada. E ela estava, sabe como? Crescendo. Você lembra que Jesus falou que o reino de Deus é como o fermento? O fermento é colocado na massa e você inicialmente não vê nada acontecendo. Mas você deixa a massa descansar e o fermento vai fazendo a massa crescer. Jesus disse também que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Pequenininha, mas vai crescendo e formando uma árvore gigantesca. Uma semente, um fermento foi colocado no coração de Zaqueu 3 anos antes. E aquilo foi crescendo no coração de Zaqueu, o reino de Deus foi crescendo no coração de Zaqueu. E quanto mais o reino de Deus crescia no coração de Zaqueu, mais o pecado incomodava Zaqueu. Porque é assim que funciona, amigos, quanto mais o reino de Deus ocupa o nosso coração, mais o pecado nos incomoda. E essa é uma dinâmica que precisa continuar acontecendo. O reino de Deus vai crescendo e vai expulsando o pecado do nosso coração. Chegou um momento que Zaqueu não conseguiu mais resistir, e ele teve que ir procurar Jesus. Mas eu queria que você guardasse essa imagem na sua mente. O reino de Deus estava crescendo no coração de Zaqueu, enquanto ele ainda era um ladrão. Este fato nos ajuda a entender pelo menos 2 coisas. Primeiro, nós não temos nenhuma condição, nós não temos informações suficientes para olhar para quem quer que seja e dizer: para essa pessoa não tem mais jeito. Não importa quem é, não importa se é alguém que está afundado no pecado, não importa se é um ladrão como Zaqueu, ou se é qualquer outro tipo de pecador que está afundado no pecado, nós não temos informações suficientes para olhar para quem quer que seja e dizer assim: para esse não tem mais jeito. Porque a gente não sabe se o reino de Deus está crescendo no coração daquela pessoa. E se o reino de Deus estiver crescendo no coração daquela pessoa, qualquer tipo de pecado vai ser expulso. Nós não temos ideia, amigos, do que Deus pode fazer no coração de alguém que deixa o seu reino crescer lá. Quando eu estava no 2º ano de teologia, e o pastor Vinícius, quem acompanha o Novo Tempo, é o apresentador do Lições da Bíblia, né? Ele é daqui, né? Vocês conhecem ele, né? Não é bonito não, mas é espiritual. E aí, nós somos muito amigos, né? Muito amigos. E ele estava para fazer o evangelismo dele, o estágio de evangelismo. Mas nós 2 éramos professores lá na educação básica do IAN, então tinha que ser perto do evangelismo. Então nos colocaram para fazer evangelismo, na verdade eu fui lá para ajudar o evangelismo, era ele, a esposa dele, eu e minha esposa. A gente foi fazer evangelismo num bairro chamado Baixa da Olaria, fica em Cachoeira, atrás da delegacia. Um lugar bem calmo, irmãos, bem calmo, assim. De manhã tinha tiroteio, de noite evangelismo, né? Tranquilo. E aí a gente montou uma tenda no meio da praça, assim, no meio da comunidade. E tinha evangelismo para os adultos e na escola do lado, assim, evangelismo para as crianças, liderados pela Ariane, a esposa dele, e pela Flor, minha esposa. Só que, como ficava no meio da praça, todo dia a gente tinha que colocar e tirar as cadeiras, porque era lugar que passava moto, carro e tal. Então, a gente tinha que guardar as cadeiras numa casa da frente, assim, de uma senhora chamada Dulce, e o marido dela, o Antônio, ajudava a gente a tirar as cadeiras todo dia da casa, colocar na tenda, tirar da tenda e colocar na casa dele de novo. Mas era uma coisa impressionante, porque nos primeiros dias, o Antônio não vinha bêbado, ele vinha trêbado, ele vinha assim,
Irmãos, eu tenho uma teoria, não li em canto nenhum, é só uma teoria minha, mas eu acho que os bêbados têm um anjo adicional, né? Porque não é possível, gente. Não é possível. Ele colocava assim as cadeiras na cabeça, assim, nas costas, vinha trazendo só Jesus. Aí ele ajudava a colocar as cadeiras, sentava no último banco e dormia. Desde o primeiro dia, vinha, dormia, às vezes ficava meio acordado e tal, terminava, ele colocava as cadeiras de volta, vinha. Primeira semana ele vinha muito bêbado, na segunda semana ele já veio um pouco menos, na terceira semana um pouco menos, até que ele passou a vir sóbrio. E aí ele sentava no último banco, na última fileira, mas ele não aceitava apelo nenhum. Nós fizemos lá, se não me falha a memória, 40, 50 dias de evangelismo. Passaram-se 10, 20, 30 dias, o Vinícius fazia apelo todo dia. E ele não levantava, o miserável. Não levantava, né? Às vezes ele ficava lá atrás, assim, a gente percebia que ele tinha sido tocado, mas não levantava. Chegou o último dia do evangelismo. Aí o Vinícius disse assim: hoje eu só paro de apelar quando ele se levantar. Ai, meu Deus do céu, nem trouxe o jantar, né? E aí o Vinícius pregou e tal, começou a apelar, e todo mundo assim, ó, levanta. E ele lá no último banco chorando, feito uma criança, mas não levantava. E aí o Vinícius continuou, né? Não, só para quando... E aí chegou uma hora que ele levantou e veio, aceitou o apelo. Depois ele contou para a gente assim: eu só levantei porque eu sabia que ele não ia parar até eu levantar. Mas ele levantou e veio. E aí, alguns dias depois, o Antônio foi batizado. E se você for lá hoje na igreja de Cachoeira 2, o primeiro ancião da igreja é o Antônio. Irmãos, uma transformação tremenda. Eu fui transferido, voltei para agora o Uniaene, né? Para dar aula lá de teologia. Cheguei lá há 3 semanas, encontrei com ele feliz da vida, ele me deu um abraço e tal. É líder da igreja lá. Mas se você olhasse para o Antônio naquele primeiro dia de evangelismo, você ia dizer assim: esse aí? Não, para esse aí não tem jeito não. Para esse aí não tem jeito não. Um dia, eu e o Vinícius estávamos andando ali pelo bairro, e alguém parou a gente e disse assim: o que vocês fizeram com o Antônio? Bem, naquele bairro você tem que ter cuidado com qualquer resposta que você vai dar. Como assim? Né? E aí a pessoa disse: não, ele vivia bêbado, brigando com todo mundo, aí olha ele lá de gravatinha. Né? Foi Jesus quem fez. Amigos, a gente não tem ideia do que Deus pode fazer se o reino de Deus crescer no coração de alguém. Então, um combinado com vocês: nunca mais olhe para quem quer que seja e diga: para esse não tem jeito, para essa não tem jeito. Nunca mais desista de orar por alguém. E nós lá em casa, eu, minha mãe e meu irmão, oramos pelo nosso pai 30 anos. 30 anos para ele aceitar o batismo. E ele aceitou a Jesus 3 dias antes de morrer. Amém, por isso. Naquele dia eu fiz o velório de um homem salvo. Não deu tempo ele batizar, porque ele estava tão fraquinho que ele não aguentaria ser mergulhado. Mas ele aceitou Jesus, entregou o coração a Jesus. Não desista. Não desista de orar. Então a primeira coisa que a gente aprende com Zaqueu é: nunca mais julgue alguém dizendo que não tem jeito. Tem jeito sim. Mas a segunda coisa que eu quero combinar com vocês a partir desse ponto da história é: nunca mais olhe para si mesmo e diga: para mim não tem jeito. Porque se o reino de Deus crescer no seu coração, tem jeito sim. Maridos infiéis podem voltar a ser maridos fiéis. Mulheres infiéis podem voltar a ser esposas fiéis. Pessoas com vícios nas drogas podem ser libertas. Ontem alguém me procurou dizendo assim: pastor, eu era viciado em drogas e aqui estou eu com a minha família, eu estou bem, eu estou livre. Amigos, nunca mais olhe para si no espelho e diga: para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, se o reino de Deus crescer no seu coração. O reino de Deus estava crescendo no coração de Zaqueu e ele não aguentava mais. Então ele soube que Jesus ia passar por ali. E a Bíblia diz que ele fez um plano. Eu vou ver Jesus. Eu sei por onde Jesus vai passar, eu vou ver Jesus. Mas Zaqueu tinha uma característica. E eu quero enfatizar esta palavra: característica.
Porque um dia eu disse, Zaqueu tinha um problema, ele era baixinho. Aí na saída o irmão baixinho disse, pastor, qual é o problema em ser baixinho? Eu disse, nenhum, nós estamos juntos, né? Ele tinha uma característica, ele era baixinho. Então ele calculou, olha, eu sou baixinho, Jesus vem com a multidão, não vai dar para eu ver esse negócio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir numa árvore, num sicômoro. Era uma situação ridícula. Era uma situação ridícula. Amigos, homens adultos não correm, não só não corriam, como não correm na rua, no Oriente Médio hoje ainda, numa situação normal. Eu tive um professor que era de Nínive, e ele contou uma história para a gente que eu fiquei impressionado. Ele disse que um grupo de homens estavam caminhando na encosta de uma montanha, e de repente as pedras começaram a rolar lá de cima. E eles preferiram morrer a correr para fugir das pedras. É vergonhoso correr, um homem adulto correndo na rua. Por isso que aquela imagem do pai da história do filho pródigo correndo para abraçar seu filho é um escândalo do amor. Mas Zaqueu não estava só correndo, Zaqueu subiu numa árvore. Imagine, não, hoje seria um problema. Você imagina, você está chegando na igreja, está o pastor Samuel e o pastor Rafael em cima de uma árvore ali na rua, os dois. Você vai dizer, pelo amor de Deus. Imagine naquela época, Zaqueu subindo numa árvore, era ridículo, sim. Mas amigos, o reino de Deus já estava tão crescido no coração de Zaqueu, que nada seria ridículo o suficiente para evitar que ele encontrasse aquele de quem ele tinha ouvido e que tinha transformado a vida dele sem nem ver. Ele sobe numa árvore. E talvez eu esteja falando com alguém hoje que ainda não entregou a vida a Jesus porque acha que vai ser ridicularizado pelos colegas de trabalho. Ah, você agora é crente. Ou então vai ser ridicularizado pela família. Ah, a gente te conhece, você é crente agora. Talvez alguém não entregou a vida a Jesus com vergonha do que vão falar a seu respeito. Olha para Zaqueu. Zaqueu se coloca na situação mais ridícula porque ele tinha um objetivo. E você leu comigo, a Bíblia diz que o objetivo de Zaqueu era ver Jesus. O pastor Samuel chegou, desceu da árvore. Era ver Jesus. O que Zaqueu queria? Ver Jesus. Muito bem. Zaqueu sobe na árvore. Jesus, a multidão aponta lá na esquina. E começa a vir. E o que Zaqueu queria? Ele queria ver Jesus. Esse era o plano de Zaqueu. Tudo o que ele queria era ver Jesus. Só que Zaqueu não sabia de uma coisa. Jesus tinha mais para ele. Aliás, Zaqueu achava que estava procurando a Jesus. Mas era Jesus quem estava procurando Zaqueu. No livro de Lucas você vai encontrar várias vezes a frase, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa eu te contar uma coisa, não foi você que veio buscar Jesus na igreja. Foi Jesus que veio buscar você aqui nesse lugar. Zaqueu está em cima da árvore. Agora eu quero que você use sua imaginação. Pense nessa cena. Ele está em cima da árvore, a multidão está vindo, e o coração de Zaqueu começa a bater mais forte, porque ele está olhando no meio da multidão, um homem, barba grande, cabelo maior, ele está falando para a multidão, aquele deve ser Jesus, e a multidão vai se aproximando, e o coração de Zaqueu vai batendo mais forte, o meu plano vai dar certo, eu quero ver Jesus, e eu vou conseguir ver a Jesus, e a multidão vai se aproximando, o coração de Zaqueu batendo, e a multidão vai passando embaixo da árvore, e Zaqueu está conseguindo ver Jesus, é o objetivo dele, e o coração está batendo forte, mas de repente, Jesus para. Eu imagino um pensamento na cabeça de Zaqueu dizendo assim, que sorte a minha, eu só queria ver, mas talvez eu ouça alguma coisa dele. Zaqueu só queria ver, mas ele não sabia que Jesus tinha mais para ele. Naquela hora, a multidão para, Jesus está no meio, Zaqueu está olhando para Jesus e acontece uma coisa que deve ter congelado o coração de Zaqueu. Jesus olha para cima, e o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Zaqueu.
Amigos, você já conseguiu cruzar o seu olhar com o olhar de Jesus? Você lembra Pedro? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus, os olhares se cruzaram. E o coração de Pedro se derreteu em arrependimento. Quando a gente olha para Jesus e cruza o olhar com Jesus, coisas acontecem. E naquele dia, volte para a cena, naquele dia, Jesus olhou para cima. Zaqueu estava olhando para baixo, os olhares se cruzaram. E eu fico imaginando o coração de Zaqueu quase parando. Ele queria ver Jesus, mas Jesus estava agora vendo Zaqueu. Zaqueu já estava satisfeito demais, só que Jesus tinha mais para ele. Porque naquela hora não foi só os olhos de Zaqueu que foram impactados. Zaqueu ouviu uma coisa que ali sim deve ter sido maravilhoso e amedrontador. Porque Jesus, olhando para Zaqueu, diz uma palavra inicialmente. Ele diz assim: Zaqueu. O que significava o nome de Zaqueu? O justo, o puro. Você consegue imaginar Zaqueu, com toda a carga de pecado que ele tinha, ouvindo de Jesus assim: você é justo. Zaqueu deve ter pensado assim: não, Senhor, não sou. Não, Senhor, não sou. Eu sou o pecador que rouba as pessoas. Não, Senhor, não sou. Eu não sou justo, eu não sou puro. Mas amigos, escutem uma coisa. Jesus não estava falando sobre o que Zaqueu era. Jesus estava falando sobre o que Zaqueu seria depois do encontro com ele. Zaqueu seria justo, Zaqueu seria puro, porque é isso que o encontro com Jesus causa em nós. Se você olha para você agora, talvez você diga assim: eu não sou quem deveria ser. Então eu te convido para parar de olhar para você e começar a trocar olhares com Jesus, porque trocando olhares com Jesus, você deixa de ser quem você é para ser quem Ele quer que você seja. Zaqueu ouviu o seu nome da boca de Jesus, para ele já estava mais, era muito mais do que ele tinha planejado, mas Jesus tinha mais para ele. Zaqueu ouviu de Jesus assim: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou para a sua casa. Amigos, hoje, levar alguém para a nossa casa já é uma coisa muito especial. Você não leva qualquer pessoa para a sua casa. Dificilmente você leva uma pessoa com quem você não se dá bem para a sua casa. Tirando sua sogra, né? Mas estou brincando com as sogras, então, amo minha sogra. Dificilmente você leva alguém para a sua casa com quem você não se dá bem. Mas nos tempos bíblicos, levar alguém para casa, ir para a casa de alguém, tinha um significado muito maior. Quando você levava alguém para uma refeição na sua casa, você estava dizendo assim: eu quero ser seu amigo. Se você me ofendeu, eu estou te perdoando. Eu quero ter amizade íntima com você. Não é à toa que quando Zaqueu desceu depressa da árvore, que eles começaram a caminhar para a casa de Zaqueu, as pessoas começaram a falar mal. Você leu comigo na Bíblia, não foi? Começaram a dizer assim: Jesus vai para a casa de um pecador. O que foi que Zaqueu e Jesus responderam às pessoas que estavam criticando eles? Nada. Sabe por que nada? Primeiro, porque era verdade. Jesus estava ou não estava indo para a casa de um pecador? Sim. E louvado seja Deus por isso, porque se ele não fosse para a casa de pecadores, ele não ia para a minha, também não ia para a sua. Mas Jesus, dizia um amigo meu, ele tem uma queda por pecadores. Jesus ama pecadores, porque Jesus se encontra com pecadores e leva pecadores ao céu. E segundo, eles não responderam nada, porque Zaqueu estava ocupado demais encontrando o sentido da vida para dar atenção a fofoqueiro. Aí eles chegam na casa de Zaqueu, e aqui acontece a cena mais linda.
porque eles chegam na casa de Zaqueu, e na hora da refeição Zaqueu se levanta. E quando Zaqueu se levanta, ele diz assim: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus tinha pedido isso a ele? Não. Mas isso aqui é muito significativo, porque no capítulo anterior, Jesus tinha pedido isso a uma pessoa. No capítulo anterior, Jesus disse para o jovem rico: venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha e me siga. O jovem rico saiu triste, por quê? Porque ele era muito rico, amava mais o dinheiro do que a Jesus. No capítulo posterior, no capítulo 19, tem um rico a quem Jesus não pediu para dar o seu dinheiro aos pobres. Ele se levanta e diz: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. Por que só metade, Zaqueu? Porque eu tenho um plano para a outra metade. Com a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais a todos que eu roubei. E ele tinha roubado muita gente. Por que 4 vezes mais? Esse era o número máximo, era a pena máxima para os piores malfeitores. Você lembra quando Natã contou a história para Davi assim? Davi tinha um homem rico, tinha várias ovelhas, aí tinha um homem pobre do lado dele. Ele pegou a única ovelha do homem pobre e matou para alimentar os seus convidados. Davi ficou irado e disse assim: ele tem que pagar 4 vezes mais para aquele homem pobre. O homem rico. 4 vezes mais era para os piores malfeitores. E aqui tem uma coisa bonita, por quê? Porque Zaqueu, quando vai se classificar, ele diz assim: eu não sou um ladrãozinho, eu sou o pior dos ladrões. Você sabe o que está acontecendo na vida de Zaqueu? Zaqueu está começando a se despir da sua má influência, do seu mau caráter, e se vestir do caráter de Cristo. E sabe o que acontece? Ele está ficando transparente diante de Jesus. Ele chega e diz: Senhor, esse sou eu, assim, olha, eu sou o pior dos ladrões. E Zaqueu está nos ensinando que antes da gente ouvir a frase hoje houve salvação nesta casa, nós precisamos nos colocar diante de Jesus como nós somos. Só depois que Zaqueu disse: eu sou o pior dos ladrões, vou restituir 4 vezes mais, é que Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Quando é que você vai chegar diante de Jesus sem tentar explicar os seus pecados, sem tentar justificar os seus pecados, apenas dizendo assim: Senhor, esse sou eu, essa sou eu, esses são os meus pecados, Senhor, eu não quero mais, me ajuda. E no dia que você chegar diante de Jesus, e você disser: esses são os meus pecados, Senhor, eu sou assim, Senhor, você também vai ouvir: hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na casa de Zaqueu, como houve salvação na casa da Luciana, é isso? Luciana, cadê a Luciana e o pastor Rafael? Vem aqui. Luciana e pastor Rafael. A Luciana está retornando para os braços de Jesus. Amém? E hoje a Luciana está fazendo o que Zaqueu fez naquele dia. Ele está dizendo assim: Senhor, eu não quero mais viver sozinho. Senhor, tudo que eu tenho é teu. E hoje, Luciana, você vai ouvir de Jesus assim: hoje houve salvação na sua vida. Pastor Rafael. Pastor Felipe, o que mais me impressiona sempre é que Jesus sempre vai olhar para nós, Ele nunca vai desistir de nós. Luciana é adventista de berço, passou por vários momentos especiais na vida da igreja, participou de várias classes e ouviu a palavra de Deus e a voz de Deus sempre. Mas chega aquela fase que as coisas mudam e aquela voz que sempre falou parece que vai ficando mais baixinha. Mas Deus não desiste nunca, né? E Ele vai dar de várias maneiras diferentes condições para que você possa escutar novamente. Ano passado Deus, de várias maneiras, tem falado ao coração dela para que ela voltasse. Mas o caminho de volta é tão difícil, né? É tão difícil trilhar o caminho de volta. Mas ainda bem que Deus trilha com você o caminho de volta. Deus trilhou com você esse caminho de volta. Ano passado ela estava no plantão enfermeira,
sonhou com uma música que ela ouvia desde pequena e que tinha esquecido. Deus fala com a gente de diversas maneiras. Essa música foi uma forma de Deus falar: eu nunca esqueci de você. Quero chamar a mãe dela aqui. Vem cá, Betina. E a tia? Poxa. Fala de novo o recado de Deus através dessa música para a sua filha, por favor. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria igual ao Pai e nos amaria com infinito amor. Eu provei e o seu amor era sincero. Ele é tudo o que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirada ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui e morreu pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quanto ao pensar que Ele é e quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso,
Ele é mais que maravilhoso, né? Betina, suas orações sempre são ouvidas pelo Senhor. Deus agiu em você para agir através de você. Eu chamar aqui a família, o pai. Vem cá, Luan. É Luan? Vem cá toda a família para acompanhar conosco de pertinho esse momento. E eu vou chamar aqui os jovens dessa igreja, a representação deles, para que possa participar com a gente desse momento. Afinal de contas, para que essa igreja possa abraçar de maneira poderosa. Quero chamar aqui também o Ministério Discipulado da igreja, que é responsável por todo o acompanhamento a partir de agora, para que a gente possa perceber de pertinho esse recomeço, essa nova história, e essa voz do Espírito Santo que sempre fala, que sempre está conosco. Luciana, seja bem-vinda à Igreja de Deus, à Igreja Central de Vitória. Mas você nunca foi esquecida pelo Senhor. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Vamos orar juntos? Grande Deus, é com muita alegria no meu coração, Senhor, que nós estamos aqui neste tanque batismal, que aqui nesta igreja é o local dos recomeços, onde histórias são mais uma vez escritas pela mão do Senhor, e onde podemos começar onde não conseguimos, podemos ouvir aquilo que precisamos e podemos ver filhos teus vivendo os sonhos do Senhor. Aqui está a Luciana, Deus, e ela volta aos teus braços de amor. Que nada nem ninguém tire a tua filha dos teus caminhos. Querida Luciana, com muita alegria no meu coração, que para perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, te batizo nesta hora. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Pastor Felipe, para momentos como esse, que o Senhor Jesus continua agindo na vida de todos os seus filhos que estão aqui. Assim como Zaqueu, Deus continua com um recado de salvação para todos nós, não é isso? É isso. Que cena emocionante, né? Eu queria fazer um pedido, eu não sei como é que está a água aí, mas Pastor Rafael e Luciana, vocês conseguem ficar dentro do tanque mais um pouquinho? Eu sei que vocês querem dar um abraço na Luciana, mas depois vocês dão um abraço. Ela vai secar ali o cabelo, senão vocês vão molhar a roupa de vocês. Eu tenho mais um recadinho. Fiquem só um pouquinho mais, tá? Eu queria que você voltasse comigo lá para a casa de Zaqueu. Zaqueu está em pé e ele diz: Senhor, vou devolver 4 vezes, vou pagar 4 vezes mais a todos aqueles a quem eu roubei. E Jesus diz 2 coisas para Zaqueu. Ele diz assim: hoje houve salvação nesta casa. A casa de Zaqueu foi salva. Ele diz, porque esse também é filho de Abraão. Zaqueu, embora judeu, tinha ouvido várias vezes: você não é mais filho de Abraão, você se perdeu, você não merece. Jesus diz assim: Zaqueu, você voltou a ser filho de Abraão, você está salvo. E Jesus termina a história dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem uma história sobre Zaqueu, Luciana, que deve ser uma ficção, mas eu gosto dela porque ela é uma boa ilustração. Dizem que
Zaqueu chegou com Jesus e os 12 discípulos em casa naquele dia, sem avisar a esposa dele, porque naquela história Jesus disse: eu vou para sua casa, e foi. Então Zaqueu chegou, diz a história, na casa dele com Jesus e os 12 discípulos, 13 homens para a refeição. Eu não sei como seria lá na sua casa, mas lá em casa, se eu chegar com 13 pessoas para a refeição sem avisar a Flor, vão ficar 14 com fome. Zaqueu chegou, diz a história, e a esposa dele disse: mas Zaqueu, como é que você traz 13 pessoas para a refeição sem me avisar nada? E Zaqueu disse: mas mulher, não fui eu, foi ele, foi Jesus quem disse que vinha e veio. E a história diz que ela falou: mas Zaqueu, como assim ele disse que vinha e veio? Zaqueu, quem é que manda nessa casa, você ou ele? E a história diz que Zaqueu respondeu: até ontem, quem mandava era eu, mas a partir de hoje quem manda é ele. Essa história deve ser uma ficção, mas ela me emociona sempre, porque ela ilustra muito bem aquilo que aconteceu no coração de Zaqueu naquele dia, que está acontecendo no coração da Luciana hoje. Ele entendeu que só há resposta, só há sentido para a vida quando você sai do trono da sua vida e diz: Senhor, é tua a minha vida, o Senhor manda, o Senhor diz para qual caminho, por qual caminho eu vou andar, e aí a gente encontra sentido para a vida. Ontem nós fizemos um apelo para o batismo aqui, e se alguém que aceitou o apelo ontem estiver aqui, bem, esse apelo não é mais para você, porque você já disse ontem que quer ser batizado, a igreja vai te acompanhar, mas se você quiser aceitar de novo, tudo bem. Só que eu não sei se tem gente aqui hoje que precisa falar como Zaqueu, dizer assim: Senhor, até hoje eu tentei cuidar da minha vida e não está dando nada certo, Senhor, mas Senhor, hoje eu me levanto e digo: até ontem eu mandava, mas hoje é o Senhor quem vai continuar e quem vai mandar até me encontrar contigo pessoalmente. Davi, vem cá, Davi. O Davi vai cantar. E o apelo de hoje é muito específico. Você que já foi batizado, você que já foi batizada, você vai ficar orando agora. Você vai orar, porque é possível que tenha pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. E você que precisa tomar essa decisão e que está ouvindo a voz do Espírito Santo nesse momento, você vai ter que ter coragem para dizer assim: Senhor Espírito Santo, estou ouvindo e vou dizer sim. Como é que você vai dizer sim? Eu pedi que eles ficassem aqui, para que você que quer se preparar para o batismo, você que quer se preparar para entregar a vida completamente a Jesus como a Luciana entregou, possa sair do seu lugar e ficar aqui pertinho deles. Davi, pode começar, por favor. Se Jesus falar com você, não endureça o seu coração. Agora é a hora de você tomar a decisão que pode mudar toda a sua vida. Se Jesus falar com você, levanta do seu lugar e vem até aqui, porque eu quero orar por você nesse momento. É o seu momento com Deus, mas não deixe de atender a voz do Espírito Santo. Na vida tem tristezas, temores e aflição, e nosso sonho parecem em vão. Amém. Deus seja louvado. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: amém. Venha a mim, Deus abençoe. com eterno amor te amei. Venha a mim,
esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri na cruz por ti. Volta já para rolar e hoje venha. Tem gente que já respondeu sim para Jesus. Ele está falando com você? Então por que você está sentado ainda aí? Sentada ainda aí? É hora de levantar e dizer sim para Jesus. Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim, quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Amém. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Amém. Que bom que vocês ouviram essa voz que diz assim: vem a mim. Vocês vieram. Deus seja louvado. Eu não posso ir hoje, voltar hoje para minha hospedagem sem convidar de novo mais uma vez. Tem uma coisa dizendo assim: vai, chama só mais uma vez. Tem alguém precisando só de mais um chamado. Quem é? Quem é que precisa tomar a decisão hoje de se preparar para o batismo e ainda não veio? Tem mais alguém? Eu posso orar? Eu vou orar, tá? Vou orar por vocês. E sabe de uma coisa? Eu vou orar por você que não levantou, mas sabia que tinha que levantar. Deus não vai desistir de você, como Ele não desistiu de Zaqueu. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na igreja nessa noite de domingo, gratos pelos milagres, Senhor. Gratos porque o Senhor nos fala todo dia: eu não desisto de você. O Senhor não desistiu da Luciana, Senhor, lá no hospital. O Senhor fez ela sonhar com esta música. Senhor, que história maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor falou ao ouvido dessas pessoas que vieram aqui à frente e disseram: eu também quero me preparar para passar pelo batismo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E Deus, o meu coração me diz que alguém ficou sentado. Deveria ter levantado, mas não levantou. Senhor, não desiste dessa pessoa também, Senhor. E continue incomodando o coração para que ela possa tomar a decisão.
Pai, nós nos entregamos todos em Tuas mãos, dizendo que o Senhor é o dono da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se você foi abençoado, diga amém. E amanhã tem mais bênçãos do alto para a sua vida. Nós te aguardamos amanhã às 6 horas da manhã e também à noite, às 19h30. Continuaremos nesses dias de clamor. Vá em paz, que Deus te abençoe. Você que esteve conosco, Deus abençoe você e até amanhã.